Olá pessoal, eu sou o Francisco Burcas, consultor financeiro, e hoje a gente vai falar sobre as dificuldades de se empreender, sobretudo quando se é classe média. Você deve estar pensando, mas classe média, o problema é você empreender quando você não tem dinheiro, quando você é pobre. Aí é que está o seu engano. O problema maior é empreender quando você é de classe média. E por que que isso acontece? Bom, vamos lá. Quando o rico vai empreender, né? Vai gastar 1 milhão. Para ele, se o 1 milhão que ele empreendeu, ele perder tudo, não vai fazer falta, né? Porque ele tem muito dinheiro. Então aquilo que ele colocou no empreendimento é meio que uma brincadeirinha. Se der certo, deu. Se não der, já era, né? Não tem problema, né? Em economia comportamental a gente estuda isso como sunk cost bias, né? Ou seja, é o viés do custo já incorrido, então já foi, tudo bem, tchau, vamos para a próxima, né? Não vai fazer falta para ele. O pobre, quando ele empreende, né? Ele empreende porque ele não tem nada a perder, né? Ele simplesmente vai lá e faz e, enfim, ele não tem medo de perder porque ele não tem o que perder. Já o cara da classe média, quando empreende, ele põe tudo o que ele tem a perder. Então, o empreendedor de classe média, ele tende a ter uma mentalidade muito menos arrojada que o rico ou que o pobre. Ok? Vamos lá. Vamos pensar o entorno, né? O empreendedor rico, aquele que tem grana, ele é bajulado por todo mundo. Por quê? Porque ele tem grana, né? O pobre, né, ele pode não ser bajulado como rico, mas ele recebe a caridade das pessoas que olham e falam, pô, esse cara é esforçado, né? Esse cara merece, esse cara tem que crescer e etc. Então ele tem a caridade dos demais, né? E o cara da classe média, o empreendedor de classe média, ele não é bajulado por ninguém, porque ele não tem dinheiro, né? E ele também ninguém se importa com os problemas do cara da classe média. Afinal, ele é de classe média, ele não tem problemas, né? Então, o empreendedor de classe média sofre com esse ambiente também. Até nas histórias, né? Quando um rico vai contar a história de vida dele, né? As histórias do rico despertam desejo das pessoas. As pessoas se interessam pela história do rico, né? E o pobre também desperta interesse. Por quê? Porque geralmente a história do empreendedor pobre é uma história de superação, né? Saiu lá de baixo, cresceu e etc. E o empreendedor de classe média, né? Que história boa o empreendedor de classe média tem para contar? Será que ele tem alguma história interessante? Isso me lembra uma história, uma entrevista que eu vi com aquele comediante, o Murilo Couto, né? E eu lembro que eu achei muito interessante uma vez que ele falou assim, olha, eu sei que você, entrevistador, quer que eu te conte uma história triste sobre a minha vida, de superação e etc. Eu não tenho nada disso para te contar. Eu sou classe média, não passei dificuldade e é isso aí, essa é a minha vida, né? Então, assim, as histórias do empreendedor de classe média são sem graça, são sem sal, né? Então, não desperta interesse das pessoas, né? E por fim, a questão de políticas públicas. Bom, quando se pensa em políticas públicas, as políticas públicas elas são destinadas ou para o rico ou para o pobre. Agora, me diz, alguma vez você já viu algum político, algum candidato dizendo que beneficiou a classe média? Não, ele vai falar ou que ele trouxe uma grande empresa para a cidade, para o município, uma grande empresa para o estado que gerou empregos e etc. Ou seja, ou ele vai fazer propaganda dizendo que beneficiou os grandes, ou ele vai fazer propaganda dizendo que beneficiou o pequeno empreendedor, o pobre, etc. E tal. O político, você nunca vai ver um político fazendo propaganda dizendo, olha, nós incentivamos o empreendedor da classe média. Não, geralmente os políticos trabalham nas pontas, ou o rico ou o pobre, né? E para concluir aqui, então, gostaria só de contar um diálogo para vocês de uma peça chamada O Diabo Vermelho, de Anthony Roux, de 2008 essa peça, né? E o diálogo acontece entre o primeiro-ministro da França e o ministro da Economia, tá? do Luís XIV, né? E aí eles começam dialogando o seguinte, olha, precisamos de dinheiro. E como é que havemos de obter se já criamos todos os impostos imagináveis?
Então o esgoto responde: criam-se outros. Mas já não podemos lançar mais impostos sobre os pobres. Sim, é impossível. E então os ricos? Sobre os ricos também não podemos. Eles deixariam de gastar, e um rico que gasta faz viver centenas de pobres. Então, como faremos? Ora, tu pensas como um queijo, como um pinico de um doente. Há uma quantidade enorme de gente situada entre os ricos e os pobres. São os que trabalham sonhando em vir a enriquecer e temendo ficarem pobres. É esses a quem devemos lançar mais impostos. Cada vez mais, sempre mais. Esses, quanto mais lhe tiramos, mais eles trabalharão para compensar o que lhes tiramos. É um reservatório inesgotável. Pois é, classe média também sofre.